Dia 5, portanto, terça-feira, foi o nosso segundo dia no Indy. Um dia forçosamente mais curto, porque, bom, viagem para o Porto, Pois. que ainda são 3 horas valentes à noite. E pronto, começamos por Temos o debate o nesse debate, dia, exatamente. Antes do debate tivemos uma surpresa agradável. Uh, horas antes, Horas antes, exatamente. Portanto, o fundo decidiu ir almoçar ao à Campo Grande, Culturgest. à Cortogés, exatamente. Um tasco que tem do outro lado da rua. E é aquele típico tacho português que eu já tinha saudades, confesso. Que é daqueles em que se está cheio comes ao balcão. Sim. Se há mesa de 4 lugares, mas está lá só uma pessoa, a metade da mesa é individual. Portanto, vais Yeah. comer ao lado da pessoa. E eu adorei Sim, isso. sim. E calhou-nos muito bem. Sim, opá, mas imagina, quando o gajo disse isso, pode sentar aí e eu vejo uma pessoa lá e eu, o meu lado introvertido, Exato. tem que socializar agora. Opá, e sentamos e com licença, Sim, sim. fizemos e normal. Mas como Exatamente. nós estávamos depois a falar de Lisboa, Exatamente. o senhor decidiu intervir e muito bem. E muito bem. E conhecemos então Henrique Praça, um dos. Um dos produtores, penso eu, é também quem trata dos fundos a nível de filmes e de Exatamente, seleções de filmes do para o Cinema Anima. Cineanima, não Cine é? Anima. Em Espinho, portanto, um dos maiores e um dos mais antigos Sim. festivais de cinema de O animação, terceiro o terceiro mais antigo do mundo mundial. e o mais antigo em Portugal. São 50 anos este ano, aliás, vão fazer agora em Que o festival novembro. faz. Certo. O Henrique Praça é certamente mais novo. Tão jovem. Está 25 por aí. Exato. Era a parte em que ele dizia em cada perna. Portanto, em novembro vai haver a 50ª edição do Cine Anima, em Espinho. E como nós estávamos a falar do cinema, na verdade estávamos a olhar para a credencial porque estávamos a debater Já desde qual era a manhã edição? qual era a Sim. edição do Indie Lisboa, foi a 23ª. E então ele só diz, com toda a sua classe, Sim, sim. então estamos todos para o festival. E começou por aí um almoço bem interessante, Sim. não estava a contar. Pá, sim, foi uma surpresa. E depois veio outra segunda surpresa que Exatamente. foi. Nós agora vamos assistir aqui Uma a um palestra, um debate, não sei o debate. quê, e ele convidaram-me para aqui para o debate. Então é o mesmo. Exato. Acabamos por descobrir que íamos à mesma sessão. O Henrique, neste caso, ia ser um dos participantes no debate, a representar o Cineanima e a parte mais de cinema de animação, porque naquele painel estavam representados também live action, festivais só de curtas especificamente. Portanto, foi muito curioso esse almoço. Depois, cada um foi para o seu lado até às 4h30, penso eu que foi quando o debate aconteceu, Sim. na Culturgest. E foi um debate que eu achei super interessante. Acho que o painel estava bem completo, só que para a timeline que nós tínhamos, para o timetable, não é? Que tínhamos de debate, havia demasiado assunto para o tempo que tínhamos. Sim, sim, Percebes? pá, mas também por isso é que eles dividem com. Temos Sim, três sim. perguntas para cada um, pá, e Exatamente. eram quatro participantes. Sim. Mas foi interessante ver, tipo, pessoal de. Foi lá uma senhora de França, Grécia. foi. Da Sim, Grécia mas também. Grécia estava sentada no. Pois a Sim, sim, estou outra era só a dizer que alemã. estavam. Assim, a outra era de Dresden, da Alemanha também, que era um Sim. festival de curtas. E depois tinhas o Henrique do Cinanima Exatamente. e o O, do Ida direto, o Lisboa. co-diretor do Ainda Lisboa, exatamente. Sim. Sim, acho que todas as áreas estavam bem representadas e pronto, para contextualizar, o debate era sobre Era a importância a, im- das redes. exato, a importância das redes de festivais Sim. no cinema mundial, na verdade, mas mais até olhar a cinemas de curtas e coisas do género, porque a realidade é que, para quem não sabe, existem vários festivais de cinema pelo mundo fora, mas muitas vezes esses festivais fazem parte de uma rede de outros festivais, meio que, ou seja, funciona como um grupo para se entreajudarem, porque um festival independente sozinho tem muitas dificuldades a nível de promoção, a nível de seleção de Sim, filmes, sim. acesso a filmes para poder selecionar, ou seja, estas redes ajudam bastante esse lado. Sim, pá, e foi demasiada coisa que eu não tinha noção. Imagina, já fomos duas vezes ao Motel X Certo. e foi género, ok, pá, está aqui uma organização fixe, tipo, os cinemas, os filmes a passar, o cinema, neste caso, Certo, o certo. Motel X já tem um, mas o cinema, os filmes, a programação,
tipo o lounge que é do outro lado da rua para Exatamente. tomar café, beber Fazem cinema ao copo. ar livre em algumas das partes do Motel X. Neste caso, no Indy não fazem isso, mas têm cinema na piscina, que eu também achei Sim, super engraçado. Na sim. Penha O, da França. o Motel X tem isso que é tipo, acho que é uma semana antes e é tipo sim. um warm-up Yeah. que eles fazem. Ah, pá, isso ou seja, vês já uma cena completa, bem organizada e depois quando nesse debate eles começam, pá, marketing, programação, seleção de filmes e eu, ui. Yeah. E depois eu começo a pensar, seleção de filmes, e depois eles têm, o Indie Lisboa, especificamente, tem várias secções. É tipo, Sim, estás a tirar tempo a várias pessoas. sem dúvida. Tirar, pronto, Sim, eu percebo, as é pessoas estão a gerir. dedicar o seu Exatamente. tempo. Porque, como eu Porque estava a depois, falar, desculpa, força, força. muitos são voluntários. Muitos mesmo. Olha, e é para ver filmes, Yeah. entendes? Sim. Pá, os críticos são pagos para ver filmes. Certo. E estes aqui voluntariam-se. Para participar. Sim. Sim. Pá, não estou a dizer que está mal, percebes? É o que temos. Na verdade, a conclusão que eu saí daquele debate é que, no fundo, é o que há, porque mesmo a nível de apoios, e isto não é um problema só português, porque toda a gente. Sim, sim, sim. A Anne Groetz, que acho que é assim que se chamava, que era a diretora do Festival de Dresden, disse várias vezes que o grande problema mundial a nível de profissionais de cinema é que não há apoios para a cultura. Não, Pois é. em Portugal é um problema crasso, mas não é o único país que tem esse problema a nível de investimento na cultura. Portanto, e quando eu estava a falar das curtas, daquele Boca do Inferno que nós vimos no dia 4, e disse que percebo que tenha que ser assim, mas são muitas curtas num pouco espaço de tempo. Só que quando conhecemos o Henrique Praça, ele nos deu um bocadinho, tanto no almoço como depois no próprio debate, nos deu uma visão daquilo que é o processo de seleção de filmes, porque o trabalho do Henrique Praça, pelo que nós percebemos no Cineanima, é a procura e o conseguir ou não de fundos ou ajudas, apoios para o Cineanima funcionar de ano para ano. E não só o Cineanima, como a própria rede de festivais que o Cineanima se engloba. Ele disse-nos que é muito comum nós temos que selecionar cento e poucos filmes de mais de 4.000. Yeah. E, ou seja, nós tínhamos alguma noção da dificuldade, mas ter um número concreto. É isso, meu. E, É e o- isso. e- e o próprio Henrique disse-nos, e nós estes últimos anos até estamos contentes porque já conseguimos reduzir para 2.500 e tal. E eu mesmo assim, isso é um número absurdo. Foi, porque é meu, só o processo. Porque depois é isso, eu também não sei qual é o processo por trás de. Olha, seleciona este, entendes? Pá, Parabéns à malta. é muito. É um trabalho inglório. É um muito trabalho inglório, overwhelming. sim. E depois para ter zero apoios. É isso. É É isso. tipo, olha, toma ele falou em números 7.500 euros. Sim, às vezes qualquer. é isso, às Era vezes é isso. tipo, meu, E era preciso estás a gozar? quádruplo. Às vezes, sim, sim, sim. E porque depois tu tens ajudas, às vezes Sim, tens mas ajudas dar da não sei Câmara. quantos milhões a um filho para fazer uma festa no parque em Lisboa, está tudo bem, não é? Exatamente, temos esse caso, como, enfim, apoios que se vão Nossa. dando para coisas que não interessam, Yeah. ou melhor, pronto, não interessam, a ser que os gostos não se discutem, mas Tipo, não, ninguém precisa da escola, gente. Vamos ter que tirar o orçamento de Estado freio. Médicos, olha, o Gustavo Santos diz que não precisa de médicos também, olha, mais uma. Cultura, bro, exato, cinema. é tudo na base da fé, é fé espiritual. Eu é que conheço o meu corpo. Exatamente. Eu não preciso. O médico não precisa muito. Quem é este senhor de bata? O que é que ele Não, fez? tive 10 anos a estudar e eu conheço o meu corpo. Eu conheço há 30, não é? Pois. Eu estou a rir porque eu acho que ele usou exatamente essa comparação, é absurdo. Mas pronto, mas menos um amigo no YouTube, não me Sim. choca. Este também não preciso. Portanto, sem esses apoios, torna tudo muito mais complicado. E então tivemos esse lado de seleção, que é absurdo, e é o mesmo para todo lado. E é que depois não é só curtas, não é só live actions, tens animação, e depois É tens, isso, enfim, sim, claro. e depois ainda envolve também acomodar os diretores dos filmes que vêm ao festival, muitas das vezes de países longínquos, depois ainda há esses custos de marketing, como falaste e bem, custos de própria organização, porque Sim, mas também depois tens essa, que é que eles fazem o convite aos realizadores. Certo. Pois eu não sei se eles chegam a fazer o convite a todos sim, e quem aceitar aceitou. Acho que é mais mas por aí. depois eu não sei,
Que eu não sei também a nível de Lisboa versus Motel X, Certo. se Entre eles outros, pagam entre a outros. estadia a alguém, se pagam a viagem, não Sim. sei se eles fazem alguma coisa. Por isso, Há festivais que sim, há festivais que não. pois é Acho que é um isso. bocado por aí. Que Pelo menos nós falamos com o Alexandre, o Alex, sim, exatamente, do Amarelo e ele Banana. disse, sim. E ele a Sim, dizer, pá, há festivais que dão, outros que não. sim. Ou seja, tu também tens essa de convidar o realizador. E às vezes, pá, queríamos mesmo que tivesses. Yeah. E ele, pá, com a condição de pagarem a viagem, Sim. ou pagar a estadia, Alguma coisa tem que ser ou pagar paga. as duas. Sim, porque às vezes é preciso para a malta que vem do Porto, por exemplo, ou de Braga, ou onde for. Imagina quem vem do Canadá, ou da Yeah. Roménia, ou o que for. Portanto, acho que é complicado, sem apoios ainda mais complicado se torna. Aliás, muito deste debate acabou por tender para. Eu não quero dizer o doom dos festivais, mas de facto havia alguns dos membros do painel, principalmente a representante de Dresden, que também trouxe aquele fatalismo germânico Sim, que teme pelo futuro de festivais. O que eu percebo, sim, que sim. existe algum medo, primeiro porque há muitos festivais e não há apoios para todos, aliás, para quase nenhum. Por outro lado, acho que também não podemos ser tão fatalistas, não sei. Opa, imagina, basicamente ela trouxe um tema político Sim, para cima da mesa e eu nunca tinha pensado nisso. Porque nem eu. imagina, para mim ainda está longe, Yeah. um bocadinho. Para ela, não. É isso. Ou Exato. seja, para mim, tipo, na minha visão política em Portugal, Certo. que o medo dela era que a extrema-direita começasse a ganhar poder na Certo. política dos países. E eu, aqui eu ainda está um bocadinho longe. Longe não digo, até porque já são o segundo maior partido, mas, Por isso é que eu disse mas eu um percebo. Um bocadinho. bocadinho, sim, sim, sim. Já esteve mais, infelizmente agora Yeah. não tanto, mas na Alemanha começa a ganhar poder. Sim. E já há sítios, ela disse já. Sim, Eu não sei como é que eles acho que chamam. Itália, França já Sim, tem, sim, sim. ou já tiveram. Sim, sim, mas o que eu estou a dizer, o que ela estava a dizer é que já havia cidades alemãs que iam virar à direita eventualmente. Pois, E ela temia no fundo ela temia pela liberdade de expressão do cinema. Ou seja, será que eu não posso fazer um filme a falar das atrocidades na Palestina? Ou, percebes? Ou seja, yeah. certo, porque o cinema sempre foi também um bocadinho um farol Era, nesse aspecto, ou seja, sim, mas é uma forma de comunicar a tua vida, não sim, é? Porque sim, às vezes pá, há muitos filmes que o realizador ou o escritor expõe-se de sim, tal sim, forma, pá, e tu não tens noção, percebes? E se completamente. calhar aconteceu, ou é uma opinião dele, pá, e sim, quando ela começou a falar disso, eu, pá, yeah, realmente, Sim. O debate em si foi muito interessante, primeiro para ver os bastidores da organização do festival e das redes de festivais, porque eu, pessoalmente, até ver aquela palestra no cartaz, eu nem sequer sabia que haviam redes de festivais. Sabia que haviam caminhos, ou seja, entre aspas, caminhos que é, por exemplo, quando fomos com o Fábio do Velho e a Espada, que o filme vai fazer um circuito de festivais. Portanto, eu associava a ideia de circuitos de festivais, não é? Ou seja, há este circuito que faz isto, faz aquilo, passas ali, passas acolá. Agora, que haviam festivais dentro de redes gigantes de festivais, isso eu não sabia, não. Portanto, não. foi um ponto interessante. Foi interessante também ver esta perspectiva eu acho que ela se chama Anne Gessler, que de facto a liberdade de expressão no cinema não é que esteja ameaçada neste preciso momento, mas há sítios onde possa vir a estar, Sim. e isso é de Mas facto agora triste. coloco-te esta pergunta. Achas que se Portugal estivesse nessa situação de a extrema-direita tinha tomado conta, Certo. achas que o cinema ia ser afetado? Portugal é um bocadinho diferente, porque o Porque, cinema já está nas zonas em Portugal. sim, Portanto, mas é mas eu que percebo o que é que queres nós dizer. temos, ok, temos a direita, Sim. mas imagina, nunca quiseram de saber de cinema, Pois, da cultura. sim, mas se de repente Agora começares vem a extrema-direita e eles, epá, eu gosto de... sim, mas se começares a fazer. Porque imagina, tu queres fazer um filme sobre uma coisa qualquer, podes fazer. Mas se de Só que é repente. proibido. Perfeito. Clip it. Corta. Pode fazer, só que é proibido. O que é que acontece aqui, o bar? Nada. É proibido. Mas pode fazer.
Só que se o teu filme, depois de mostrar a ascensão de André Ventura, por exemplo, e depois não fores de acordo com aquilo que ele gostava de se ver representado no cinema, eu não estou a dizer que ele teria o poder constitucional de fazer alguma coisa quanto ao teu filme, mas ia tornar a tua vida muito difícil. Ia tornar a orçamentação para a cultura mais reduzida, porque isso ele tem poder para fazer. Ou seja, o que eu estou a dizer é vai sempre depender do ego deles, porque, em regra, regimes extremados, seja qual for o lado político, o que sofre normalmente é com o ego. E se há arma que pode lixar o ego, é a arte no geral, neste caso o cinema em particular, porque a verdade é que tu já viste filmes no passado de chacota que não teriam passado em certas salas de cinema. Eu até te posso dizer que vamos falar de um filme para fechar o dia de hoje, Estava a pensar nisso. que não só sai numa altura em que não era fantástico fazê-lo, isto no Brasil, em 85, ou pronto, no caso do filme, mas eu sei que aquele tipo de filme, se tu tivesse extrema-direita em Portugal, até nem precisas ir muito longe, se aquele filme saísse em Portugal pré-74, aquele filme não ia para cinema nenhum, percebes? Portanto, percebo o risco, sei que ele existe, quero imaginar que ainda falta algum tempo e ainda temos margem de manobra, mas também quero imaginar que caso já não tenhamos essa margem de manobra, quando acontecer, teremos que todos juntos fazer um filme de chacota e ver se isso. ganhamos pelos números. Sim. Mas o cinema e a arte, no geral, acho que sempre vai sempre andar de costas em costas com a liberdade de expressão. E a luta por essa mesma liberdade de expressão. Sim. Pá, Pá, porque o problema é esse. o que é. Tipo, é a cultura, não é só o cinema. Sim. É Falámos de teatro, cinema. é música, A música até costuma ser a primeira arma, não é? Nós Yeah. vimos os cantautores de Abril, por exemplo. O cinema acabou por vir contar a história daquilo que não saía nos jornais do 25 de Abril e do pré-25 de Abril, que é o mesmo que acontece na ditadura militar que houve no Brasil, entre muitas outras. Muito do que tu sabes da União Soviética e da Segunda Guerra Mundial veio em filme. Aliás, nós vimos o ano passado, foi ano passado, não, foi este ano, o Nuremberg, que retrata os julgamentos de Nuremberg, que a verdade é que muitas daquelas pessoas estavam a ver em vídeo, ok, que era um vídeo, não era um filme, mas viram o filme mais tarde, as atrocidades que foram cometidas literalmente debaixo do nariz deles. Sim. Percebes? Portanto, o audiovisual é muito importante neste tipo de cenas, de circunstâncias mundiais, políticas ou não. Mas também são as primeiras coisas a ser ameaçadas. Yeah. E a representante da Dresden disse, e bem, que é um risco. Estamos a combater por esse risco, mas também há poucos fundos. Veremos. Sim. Opá, só não gostei que ela tivesse sido um downer. Foi. Sempre que chegava a ver Agora a Debbie Downer, dela, completamente. eu só, epá, temos estas dificuldades, não sei o quê, chegava a ver a dela e a extrema-direita. Já Sim, falamos. estava vamos- toda a gente a dizer, a ser mais ou menos positiva, a tentar olhar com esperança. Depois chegava ela e ela, The world is burning. Germany is falling. Sabes o que é que ela me Mas parecia? é muito alemão isso também. Sabes o que é que ela me parecia sempre que falava? Com todo o respeito, que ela acho que até foi das mais pertinentes a falar. Sim. E mais taxativa, também muito alemão de ser. Mas ela fazia-me sempre lembrar, quando chegava a ela, eu já começava a ouvir aquele discurso da Guerra dos Mundos, sabes? E eu, pronto. O cena de roughing dos tambores. Exatamente, eu pronto. Já me sentia com vontade de marchar, estás a perceber? Mas sim, foi um painel muito interessante. Mesmo a perspectiva do co-diretor do Indie Lisboa acho que foi muito positiva, até porque pronto, ele mais do que ninguém sabe como é que isto funciona. O Indie também faz parte de uma rede muito grande de festivais de cinema e no geral acho que estas palestras são super importantes. Havia uma no dia 4 que nós não pudemos ir, que era sobre o que é que as pessoas que vão ao festival estão à espera num festival de cinema, aquilo que é a nossa expectativa versus aquilo que é a realidade num festival de cinema. Isso também deve ter sido muito interessante. Tivemos um bocadinho de insight porque o Henrique Praça nos disse mais ou menos o que foi falado, mas não tivemos a oportunidade de lá estar. Numa nota geral, acho que estes debates, estas mesas redondas, como eles chamam, acho muito, muito interessantes. Não é assim, não sei se é comum ou não em festivais, mas foi a primeira vez que eu fui a uma em título de festival de cinema, neste caso no Indie, e gostei imenso. Super instrutivo, dá-nos uma visão de coisas que nós não temos como saber, não é? Sim. E dá-nos outra compreensão às vezes quando achamos que um festival podia fazer isto assim ou aquilo assado. Às vezes há coisas por trás que nós não temos bem noção e isso é fixe. Sim. Opá, eu gostei disso por causa disso mesmo, porque nós fomos numa de vamos aprender, tipo, é interessante para nós saber estas coisas e nós também puxamos para querer saber mais sobre estas coisas, mas também pode ajudar muita gente que está na área. Sem dúvida, Portanto, sim. se calhar tinhas lá E tinhas. um gajo que tinha um festival ou estava a pensar abrir um festival
E eles, tens essa dificuldade, não sei o quê. E ele, ok, então não. Sim, sim. Eu vou para a pesca. Exato, no público tinhas algumas pessoas relacionadas não a festivais, mas a cinema no geral. Tinhas o produtor americano que estava à nossa frente. Que E não tinhas... tinha americano. O sotaque parecia-me, Aí, mas sim, podia não ser americano, é verdade. Não tinha as trademarks. porque quando o gajo falava fluente em americano. Sim, sim, Tipo, sim, não sim. é inglês, é É isso, americano. exatamente, exatamente. E depois tivemos também acho que era brasileira do Rio, que tinha também, não sei se era do Rio, não interessa. Acho que ela falava inglês. Acho que ela era. Ok. Mas sim, era produtora e realizadora de um filme Sim. independentíssimo, que ela frisou isso bastante bem, e pronto, ou seja, também ajudou essa malta a explicar-se, ou a perguntar, não é? Aquele painel, quais seriam os passos a tomar para ter esta adesão à seleção num festival. Não é? Claro que é um gamble, não é? Não sabes se vai ser selecionado ou não. Mas como é que se começa esse processo? Onde é que eu tenho que ir? Há um site? Há uma Dropbox para onde eu mando o filme? É isso. Percebe? Ou seja, acho que isso é super interessante para quem está na área e para dois meros curiosos como nós, ou aspirantes a estar na área. Mas eu Sim. gostava mais, segundo o Henrique, aquele das curtas, Sim. os gajos fugiram um bocadinho ao assunto e Ah, aquilo sim, acabou sim, sim. por. Ele confessou-nos essa. Sim. Agora já toda a gente sabe. Esse podre. Não, mas acho que era fixe falar disso no sentido de. Porque imagina, eu já vi como é que se faz, como é que se submete para Certo. um festival. E eles, e eu a pensar, ok, eu faço o filme, edito, traz as cenas, tá. E eles, ok, póster. Aí, queremos fotografias das Sim, filmagens, fotografias do filme. E eu, Yeah. um póster, agora tenho que arranjar um designer. Sim. Pá. E a nossa ilustradora não faz os posters, O que é que a nossa ilustradora faz faz? um né? macaquinho e está feito. Exato. O que é que ela faz, na verdade? Título. E eu, não, existe mesmo um título. E eu escrevi. Ela só com placeholders. Inserir título, imagem aqui. Ela só com placeholders e tudo branco. Mas depois ela ia justificar. Isto é minimalismo, usa-se Sim, muito sim, agora na sim. Suécia. Artistas, pá. Mas sim, acho que isso foi super interessante e que venham mais Sim. mesas redondas. Esqueci-me, voltamos já. Paulo, estamos a gravar. Achei super interessante e acho que deve ser feito mais. E depois, como este dia não podia terminar de melhor maneira, fomos à descoberta de outro filme. A seguir ao debate. Que foi, voltámos a correr novamente para o Cinemateca. Cinemateca, exatamente. Que isto foi mesmo um bungee jumping que nós andámos a fazer por Lisboa. Ficámos a conhecer as ruas quase de cor. Eu às vezes já tinha o Eu GPS. já dizia ao Uber, vir aqui à esquerda. Exato. Olha, eu conheço um atalho. Eu já levava Isto é um parque, vá, Sim, sempre. pode ir, acredita, o meu pai é polícia. eu já deixava o telemóvel no bolso, o GPS, porque meio que eu já me lembrava mais ou menos das coisas. Pronto, e vamos ver então um filme brasileiro dos anos 80, de 85 mais especificamente, Sim. chamado Espelho de Carne. Espelho de carro, exatamente. Eu não sei se queres ser tu a explicar este filme, que este filme é Se eu quero realmente explicar. meritório. Aquilo entra. Pode entrar na cena de terror. Pode, sim, sim. Fazia Principalmente parte, da fazia altura. parte da secção. Exatamente. A Boca do Inferno era dedicada a esse tipo Exatamente. de cinema. E basicamente é um homem que compra um espelho, comprou casa para a mulher, Sim, sim. e então comprou aquele espelho. Era uma Em Copacabana, com uma vista espetacular para a praia. Copacabana. E nos anos 80. Exatamente. Compra um espelho. Só que este espelho é especial. Este espelho esteve na Casa dos Prazeres. não é assim? Exatamente. E pronto, trazia uma maldição. E então as pessoas que olhavam fixamente para o espelho ganhavam uma sede de. Carnal. Exatamente. Uma sede carnal bastante impiedosa. Por acaso este filme, nós na verdade tínhamos uma ideia do que é que este filme ia ser, porque quando estávamos a planear as nossas sessões no domingo à noite, né, no dia 3, fomos ver algumas sinopses. Por acaso até tropeçámos nesta. E tinha tudo para ser uma orgia pegada. Sim. Porque a sinopse é mesmo muito clara sobre o que é que vai acontecer. Foi quando o filme começou e está a dar os créditos iniciais e a música que está a dar no fundo e eu para ti. É um porno. Foi literalmente o que disseste. E Boa foi música. Exato. E foi engraçado porque a partir de certo ponto, não, muito antes de qualquer
cena, eu já estava a pensar, nós vamos ver um porno em conjunto aqui na sala Luís Pina de Sim, Cinemateca. opá, porque eu até pensei que fosse algo tipo Society, que é um filme também dos Certo. anos 80, Esse nunca vi por acaso, mas já ouvi falar. americano, em que basicamente é um rapaz que é filho de uma família de dinheiro, só que ele está naquela. Se calhar tem amigos que não são da mesma classe social, Certo. então é rebelde para com a família e discorda com tudo da forma como eles pensam. Então há um dia que chega a casa e a família está toda a ter uma orgia, Yeah. só que porque é body horror com comédia, pois eles começam toda a fazer merge, tipo, todas as pessoas então criam ali uma Yeah. cena. E eu pensei que fosse nessa onda. Sim, não, o filme acaba por ser bem menos Não é- sexual do que eu estava à espera, no sentido em que é muito, mas há tópicos atrás que Sim, estão a sim, ser sim. tratados, não é só tipo toma tetas, percebes? Yeah. Só que depois há uma parte do filme que, pronto, eu falarei da sala de cinema em particular, ou do ambiente na sala de cinema no fim, porque temos aqui uma história muito engraçada para contar. Engraçada, depende da perspectiva, I guess. Mas basicamente o filme tem nudez, obviamente, sim. Aquilo pode ser considerado um softcore, provavelmente, uma coisa assim do género. Não há nada de muito explícito, mas está tudo muito subentendido. E há alguma nudez, mas não é nada de grave, digamos Nada assim. que não tenhas visto antes. Exatamente. Mas acredito que para os anos 80 aquilo fosse Espera mais aí, grave. depois estar ali. Calma. Se calhar devia ir ao médico ver aquela. Exatamente. Olha, esse sinal não me parece muito fixe. Mas para os anos 80 acredito que aquele tipo de No explícito fosse Brasil, grave. ainda por cima, Exatamente. como fomos pesquisar, confirmar. Sim, sim. Depois, quando é que acabou mesmo a ditadura lá? Foi no E mesmo ano. Foi naquela altura. Sim, foi no mesmo ano, acho que foi 85. Mas os nossos fãs e colegas de podcast Depois brasileiros se quiserem comentam. corrigir. Yeah. E portanto, isso tudo foi caricato de imaginar na altura, não é? Num cinema na altura. Não deve ter saído na altura em que foi feito, mas mais tarde. Pois. E depois, Mas eu não sei agora, desculpa. Força, se força. esse ano é mesmo o ano em que saiu. pois, ou o ano em que segundo o foi IMDb feito. Agora, Eu acho que é o ano em que saiu. Por Sim. isso, tens razão, pode ser diferente, é verdade. se calhar já tinham filmado aquilo antes. E só tipo, às puderam lançar escondidas. naquela altura. E eles, acabou a ditadura, e eles, ok, estou a meter. Upload. Sim, porque o filme, pronto, especialmente para a altura, seria grave, digamos assim. Agora, o filme tinha assuntos muito interessantes, por acaso, porque depois o espelho não é só desejo sexual. Pelo que eu percebi, aquilo é tudo que seja deboche e boémia. Porque eles depois bebiam imenso e não queriam arrumar a casa, não iam trabalhar, estavam constantemente obcecados com eles mesmos Sim, acaba por ser e com a festa. Não é da só. vida, digamos não, assim. yeah, não era só um desejo sexual, era tipo. Olha, não me apetece fazer nada. Exatamente, hoje. E exatamente. eles, não vais fazer nada. E eu, ok. Olha. É isso. Olha, pronto, não vou fazer nada. O espelho é que manda, não é? Yeah, eu acho que tenho aquele espelho aqui em casa. Viu? É, Tens de eu- ir às compras. Eu, não, deixa Sim. estar. E segue para o escritório, que essa é a pior parte. Ele vem atrás de mim. Ou seja, o espelho. Pronto, nós depois percebemos ao longo do filme que o espelho tem o diabo lá dentro, até porque ele é visto pelos nossos Sim, personagens é principais. descrito. Que ele tal Sim. como a Blair Witch não Exatamente. mostra. Não vês o diabo, mas é descrito pelos personagens. Isso também achei super interessante, porque o final do filme, não vou dar muitos spoilers, porque acho que até é engraçado as pessoas se puderem ver o filme. É engraçado porque parece que estás a ver uma peça de teatro, porque eles estão tipo juntos, como se fosse no palco. Sim. Tu não vês o espelho mais, só vês as reações deles e a descrição daquilo que cada um está a ver. É uma perspectiva do espelho. Exatamente, O que é que o espelho está a ver? exatamente. Ou seja, depois tens a descrição de cada um deles, que é diferente do que está a ver, Sim. e que cada um deles, meio que os traços das suas personalidades, estão a ser demonstrados naquilo que eles veem. Sim. Porque tu vês o que desejas, no fundo, é um bocado essa É ideia. isso, porque agora já não me recordo. Porque há umas rapazes que disse: ai, ele é feio. Sim, sim. E depois o outro gajo: ela é bonita. Depois não houve o outro gajo a dizer: não, ele é lindo. Não houve assim. Voltou a. Não sei se ele disse ele, já não me lembro. Sei que a da maquilhagem, aquela que se punha a maquilhar e nunca mais parava, não referiu a ele nem a ela, porque dá para entender que ela é bissexual Sim, e do sim. grupo. E então refere-se abstratamente Ok, ao género. então Isso, foi isso eu achei engraçado. E ok, então foi eu que fiz na minha cabeça. Eu era engraçado o outro gajo dizer ele. Yeah. Do género. Mas não era no sentido dele ser homossexual, era no sentido de. Aceitamos. Completamente, tipo, sim, sim. E, Tipo, este desejo é qualquer coisa. e o Brasil em si, o Brasil e os brasileiros Gajo, sempre olha foram uma picanha. E eu, "Oh, peraí." um gajo que só via comida, não é? Isso era surreal.
Portanto, no fim, vamos dizer, a decisão que o filme te deixa, ou às personagens, é muito... Partias o espelho ou não partias o espelho quando percebias a maldição. Sim. Não vou dar spoilers, depois isso podem ver. O filme toma uma decisão, eu acho que o mais interessante é deixarem aberto aquilo que tu farias, digamos assim, Sim. mas o filme acaba por tomar uma decisão. Mas até não desgostei. Não, eu não estou a dizer que desgostei, estou só a dar contexto para quem Sim, for sim, ver sim. que no fim ficou pela conclusão do filme, e incrível, o filme surpreendeu-me bem mais do que eu estava à espera, porque quando eu vi o sinopse foi do género, isto é mesmo só tipo, porque temos aquele tempo antes de voltar para o Porto, portanto, por que não? Não, foi muito surpreendente. Oi, boa noite. Leila, que ótimo. Você queria botar ele na sala, mas aqui no quarto ele tá tão bem. Acho que você tem razão. Mas temos que falar da sala de cinema. Porque nada contra, era a sala Luís Pina, se não me falha a memória, do Cinemateca. Nada contra a sala estava tudo bem, o ambiente é que foi um bocadinho esquisito. Sim. nós- Se calhar, ainda em Lisboa, fazer um background check de quem compra o bilhete. Portanto, o que é que acontece ao defunto e às pessoas inocentes da sala? Epá, e o problema foi que ele estava ao nosso lado. Exatamente. Esse foi o maior Exatamente. problema. Portanto, nós estávamos na última fila, porque quando chegámos também meio estava- que era sim. a única que tinha 2 lugares. Estava bem composta. Sim, sem dúvida. Admiram-me. E o filme, atenção, para contextualizar, o filme tem comédia, ok? O filme dá para rir em certos momentos. Só que esta personagem, que eu, até que soubesse, não ia dizer o nome, mas não faço a mínima ideia, era um balhote qualquer que lá estava, tinha arte de professor. Foi o que me ficou na memória. Ok. Eu não cheguei a ver. Sim, eu vi-o só, ou seja, quando estamos a sentar-nos, vi-o, porque ele estava já lá sentado. Pronto, havia um lugar vago à nossa beira e 2 do outro lado dele. Ele estava ali no meio, numa ilha, sozinho. Depois chegam 2 miúdas que vão para os 2 lugares livres juntos que tem, que era na ponta. E o filme ficou todo muito estranho por causa desta personagem. Porquê? Porque esta personagem tinha zero timing de riso. Sim. Ele ria-se quando ninguém se ria mais, ria-se alto e super forçado, Pá, e constantemente. Pois, o problema era esse, era o riso ser alto e era aquele... Nunca mais me esqueci. Vinha da laringe. Sim. Eu começo a achar que ele foi contratado pelo Indy para dar outra imersão ao filme. Pá, mas é que foi isso que disseste. Tipo, houve um momento na primeira vez que o filme te apresenta assim uma cena mais cómica, Certo. o pessoal está lá, Sim, e sim. ele larga aquilo e nós, É. pronto, ok, é mais um destes gajos que exagera. Sim. Mas só que houve momentos em que era só tipo. É a primeira vez até que o espelho começas a perceber os efeitos do espelho e a rapariga começa a tirar a alça da camisola, Certo. que nem tirou a roupa toda. Certo. Tirou só a alça e o gajo larga-se a Manja de rir. rir. Não Surreal. faz. Tipo, imaginem, como eu disse, o filme tem coisas para se rir. Sim, O que eu achei sim. curioso foi, quando a sala se ri, porque pronto, toda a gente sabe que o riso é contagioso, e se a cena é engraçada para uma pessoa, em regra vai ser Mas engraçada que- para mais. E o dele nem era contagioso. É isso. Era ou seja, constrangedor. Era constrangedor, exatamente. E era distrativo. Porque quando toda a gente se ria, ele ria-se muito modestamente. Eu não sei se reparaste nisso. Que era, quando era uma piada, que a sala se ria e ele era assim... Sim. Tudo bem. Depois, sozinho... E o que me estava a irritar é que ele ria-se tipo uma criança. Tudo bem, não pelo riso, mas era sempre que havia cenas de sexo. Yeah. Ou seja, sexo, mais uma vez, implícito, porque não há nada de explícito naquele filme a não ser mínima nudez, e normalmente é de peitos, nem é de mais nada. Portanto, achei essa piada porque eles enrolavam-se num beijo ou num abraço quente Yeah. e ele partia-se a rir, sozinho na sala. E eu estava do género, é porque eu não sabia se me ria da situação ou se ficava chateado porque eu não me estava a conseguir concentrar. Porque depois, a partir daí, tornou-se, sabe, daquele efeito dos cães para a avó. Yeah. De repente, sempre que iam para o Pinanço, não é? Eu já estava a olhar para o lado, do género, pronto, vai-se rir. E era certo, clockwork, era impressionante. Portanto, foi muito estranho. Não sei quem é aquela personagem. Não sei porque é que fiquei com a ideia que era professor, mas era... Só lhe faltava mesmo aquelas braçadeiras no fato. Tenho pena que fosse o caso, porque o filme até nos surpreendeu bastante bem. Nós às vezes temos situações caricatas em salas de cinema, mas muitas das vezes é ou porque tu aplaudes no fim e ninguém segue a onda, Sim. ou então porque os putos estão no telemóvel e depois ficam a falar sobre o que é que aconteceu. porque Mas não nada, estavam se eu atentos. fizer, é o timing certo. Exatamente, Nunca fora. Agora, esta personagem foi o riso surreal. mais aleatório, Yeah. zero time.
super forçado. E, opá, e eu depois estava a pensar, o filme todo, aquelas duas miúdas que sentaram ao lado dele, eu pensei, elas devem estar-se a desmanchar a rir. Só que ele estava mesmo colado a elas, portanto, elas meio que não podiam falar uma com a outra. Eu e tu ainda dávamos para o outro, ainda fazíamos aquela de género, quem é esta personagem? Pronto, tirando isso, tudo bem, Indy, vocês também não têm culpa, como é óbvio. Nem nós estamos a dizer o contrário, é só que de facto foi muito estranho. Ou seja, inicialmente era caricato. Eu pensei, pronto, ok, isto vai ser momentâneo, se calhar o homem até tem um atraso, pá, pode ser. Mas não, tipo, foi o filme todo sempre despropositado, sempre exagerado. É isso. E Sim. pronto, foi, Opá, foi a pior parte. sim, imagina, foi isso, foi mais chato. Tipo, É isso, não, é isso. não estragou a experiência, Não, porque eu não, não, de todo, de todo. consegui acompanhar o filme Porque e somos eruditos também. é isso. Opá, mas, yeah, Foi pena. é, Foi pena, porque o filme foi muito bom. aquela presença Era esquisita, tira-te porque logo. depois não era só quando ele fazia alguma coisa, como ele estava constantemente a fazer, e tu topavas, era mesmo cães de Pavlov, tu topavas logo quando é que ele ia se rir, porque as cenas eram sempre as mesmas. Ou eram piadas de casal dos anos 80, que eram, em regra, machistas ou assim, ou eram comilanços. Agora, é assim, eu até entendo que tu tenhas um humor que te possas rir de uma piada de casal. Outra coisa é rir-te de duas pessoas a pinar. Pá, um bocadinho estranho. Ser honesto. Não vejo. Tipo, Imagina eles abrirem um site de maiores de 18, gajo, exato. a cada thumbnail. Os vizinhos sabem sempre quando é que ele está a ver isso. Pronto. Se calhar vamos dar uma volta. É que é o pior tel. Entendes? Aquele homem não podia jogar póquer. Ele Mas só foi. aquelas canetas que viras e a rapariga fica Sim, sem, sim. sem roupa aí. É que é mesmo assim que ele se ria, era mesmo estranho. Tipo, opa, por um lado eu queria deixar a nota ao Indy, identifiquem esta pessoa, porque ele vai ser ótimo para filmes de terror. Porque eu acho que, bem montado numa sala de cinema escura, ele pode ser assustador com aquele riso. Portanto, fica a nota, Indy. Liguem aqui para o fundo se for preciso alguma coisa. Mas para uma sessão de cinema eu agradecia que não, porque eu depois fiquei a pensar, tipo, imagina que este gajo ia ver um filme de terror. Percebes? Ia desconcentrar toda a gente. Sim, Era impossível ver. sim, Era impossível. Num filme de terror ia cortar a Sim. experiência. Este filme não é. Pronto, tem notações de terror, mas é mais o conceito. Não é de terror propriamente dito, não é explícito a nível de gore nem nada do género. É psicológico, mas honestamente és mais tu que fazes o psicológico a pensar sobre a situação do filme, não é o filme que o faz de propósito. Portanto, seria engraçado vê-lo, por exemplo, no REC, na sala ao lado, ou no Blair Witch no dia anterior. Seria certamente curioso. Mas tirando isso, acho que, porque pronto, acabou aqui, nós literalmente arrancamos da Cinemateca para o Porto. Queríamos, pronto, antes de mais, obrigado mais uma vez ao Indy por nos ter convidado, que venham mais festivais, que venham mais debates, super interessante, e que venham mais sessões tipo REC e Blair Witch, que é, nós já conhecemos os filmes, mas saíram numa altura em que nós não tivemos a oportunidade de experiência de sala de cinema. Nem que seja seria ótimo. por throwback. Exato, Dizer, olha, criar assim o retro mockumentary, como eles tinham, coisas do género, mais festivais que o façam, só não é bem esta pessoa. Tirando isso, está tudo bem. Eu, pelo menos, gostei muito da experiência no Indie Lisboa. Sim. E tu? Tem algumas notas finais para o Indie Lisboa? Opa, notas finais. Judite, notas finais. Foi. Desculpa. A distância, meu. Sim, sim, sim. Isso A tem que ser distância trabalhado. de. Ok, que. Eu não sei como é que é tipo, para os lisboetas. Estão mais habituados, certamente. Pois, mas imagina, pegas no carro, vais. Imagina, Metro também. Nós Pois não é, conhecemos isso, muito também bem o sistema de metro, metros, não quisemos arriscar muito. Também há aqui outra questão, e isso o festival não tem grande controle, que é, nós escolhemos algumas sessões porque eram super interessantes, mas depois o gap entre, Pois. ou seja, sair, Pois é dou o exemplo porque foi o exemplo que nós corremos mais, que foi a sessão das curtas da Boca do Inferno, tivemos que da sair Lusófona. mais cedo. Tivemos que sair um bocadinho mais cedo para estar no Cinemateca meia hora depois, nem isso. Sim, Tínhamos 30 e minutos ainda para era chegar lá. uma hora de distância. A pé ainda seria uma hora de distância, segundo o Google Maps, e de carro, tudo bem que eram 15 minutos, e nós até apanhámos um Uber na Lusófona, mas a realidade é que nós tivemos alguma sorte, porque nesse dia, principalmente, jogava o Sporting. E pronto, para quem não sabe, o estádio de Alvalade é ao lado da Lusófona de Lisboa, portanto, ao lado, pronto, é naquela zona, no Campo Grande. E portanto, imagina o caos que seria
se as curtas, se este timetable Sim, desse um sim. shift à esquerda de meia hora, Yeah. já não tínhamos hipótese. Portanto, isso foi a maior dificuldade que nós encontramos no Indy Lisboa. Por um lado, e eu até fiz esse comentário com o Henrique Praça quando estávamos a almoçar, que isso era o que me chateava mais, e a reação dele foi muito aquilo que eu já imaginava, que é Lisboa. É Lisboa. Tipo, é uma cidade muito maior do que o Porto, Sim. é mais complicado de... Não vai dar para pôr aquilo tudo num sítio só, ou seja, não é que tipo o Moto X em que faz tudo no Cinema São Jorge. Claro. Só acho que, por exemplo, Campo Grande, Avenida da Liberdade e depois Culto Gesto, que também é mais ou menos perto, mas é para Sim, o mas outro a lado. Cultura Gesto era o mais próximo, tipo, era meia hora. Sim, Tipo, o Cinema São Jorge para o Cinemateca são 5 minutos. 5 minutos, sim, sim, isso é rápido. Depois, Culto o Cultura Gesto já era meia 20 e tal, hora. meia hora, exatamente. E depois para... E depois o Fernando Lopes da Lusófona era a mesma distância para o outro lado, ou seja, nem sequer É isso. era complicado. Era tipo, do Cultura Gesto, 1 hora para o Sim, outro lado. sim. Epá. Portanto, isso foi mais chato porque, lá está, nem sempre É conseguimos isso, acabar uma sessão. mas é isso, imagina, depois do debate eu comecei a ter este céu, pensamento sim, sim. que foi, ok, certo, que é uma dificuldade e é chato depois com tantos filmes e ainda por isso. cima de ter São milhares. os debates, o Indy Júnior, Uhum. a cena da piscina, pá, é complicado. Yeah. Eu acho que fazem o melhor que conseguem, dado o que têm para Mas trabalhar, não é? vamos tirar a lusófona. O da lusófona acho que chateava mais. Eu tenho pena porque a sala foi das que eu mais gostei, a sala de cinema. Mas, de qualquer das formas, a distância é de facto grave. Porque depois, ou seja, é grave porque nós também selecionamos o Indy responde. Sim, mas íamos imagina, responder se assim, puseres percebes? alguma coisa, eu não sei, que eu não conheço a geografia de Lisboa, mas uma cena entre a Cultura Geste e o cinema, Sim, e o ou cinema seja, São Jorge. vários Ali uma sítios. cena no meio que assim ficava tipo 15 minutos, Yeah. olha, ainda temos ali. Pá, Sim. é mais fácil Acho que era vários para quem sítios. vem de fora, Completamente, sim, sim. Eu acho que vários sítios, mas distâncias mais curtas entre uma eles. ponte. Exato, criava uma estrutura só para aquela semana de Lisboa. Sim, mas tirando isso, foi top. A experiência super enriquecedora, como é sempre. Esperemos ter o privilégio de ser convidados Uma mais equipa muito vezes. simpática. A equipa fantástica, sim. A informação para quem vai ao festival é constante e diária no e-mail. O que eu também adorei, porque, ou seja, tu acordavas de manhã e meio que ali a meio da manhã já tinhas um e-mail daquilo que ia haver e onde é que ia haver durante o dia todo. Portanto, acho que isso foi, ou seja, mostra também uma boa organização. E da mesma forma que nós nos queixamos das distâncias, também temos que dar os parabéns a conseguir organizar algo tão seamless Yeah. em tantos sítios diferentes, com equipas diferentes, porque deu para perceber que as pessoas que estavam encarregues da sala Fernando Lopes era malta da lusófona, eram alunos Sim, sim. que se voluntariavam para lá estar. Na Culturgest já era malta voluntários O que eles fazem para não ir às aulas. não é? Depois tens a malta na Culturgest que trabalha diretamente para o Indy. Depois tinhas a malta da Cinemateca que trabalha na Cinemateca em específico. Ou seja, há aqui várias equipas e várias entidades a trabalhar ao mesmo tempo em prol de um festival de cinema. Acho que isso ficou patente que foi fantástico a organização. Portanto, obrigado e convidem-nos mais vezes. É isso. Que nós certamente arrancamos para a capital. Evitem dias de jogos. Só chegou. Fazer ali em maio. É isso. Tipo, Meio quando, de maio. quando já não houver acabar, nada, não é? isso. Mas obrigado, ainda bem. Sim, obrigado.